Buenas tardes para todas y para todos. En esta última sesión de esta semana, entonces tengo el gusto de presentar a la profesora doctora Cláudia Sepúlveda, profesora de la Universidad Federal de Feira de Santana, Brasil, quien hoy nos acompañará con una conferencia titulada Pertinencia y caminos posibles de tratar el racismo científico en la escuela. Entonces, profesora, bienvenida a Colombia. De verdad que un placer tenerte. Y, por supuesto, como lo comentábamos, está abierta la inquietud. Ella menciona que su portuñol no es muy bueno, pero no importa. Aquí haremos lo posible por interpretarnos en el escenario académico. Entonces, bienvenida, no diciendo nada más, te doy paso para que comiences tu presentación. Buenas tardes a todos, gracias por estar acá, con paciencia para mi pobre portuñol. Me voy a hablar una mezcla, sí, cuando no puedo más, me voy a hablar portugués. ¿Cómo se llama? Diapositivos, no lo sé, diapositivos. Algunas, la mayoría están en español, que la profe Adela hizo esto para mí, sí, pero entonces vamos a ver qué podemos hacer, sí. Por favor, así, mira, tengo un tiempo, es una cosa un poco formal, me parece, del tiempo, mas si no comprendes, yo prefiero que me diga, no. Sí, podemos parar hasta donde estamos para que não se quede com dúvidas ou com coisas para falar também. Se quer dizer não concordo com isto, sim, não penso lá lo mesmo, pode ser também. Então, estavam todos os dias, não? Vocês estavam em las outras ponencias, las outras charlas? Então, esse tema já foi falado acá, sim, e me gostaria muito de... Não estava porque estava viajando, sim, então não pude escutar. Juliana, existe? Que me gostaria muito. E Douglas conosco um pouco do seu trabalho, porque é minha colega em Brasil, nos encontramos, mas Juliana me gostaria muito de escutar. Entonces me voy a hablar de mi interpretación, cosas que tengo estudiado, sí. Es un tema nuevo para mí también, pero me gusta mucho de hablar sobre él porque estamos haciendo acciones sobre esto. Entonces las acciones me gustan mucho que estamos haciendo. Entonces por esto intento hablar de un tema que es un poco árduo. ¿Árduo? ¿Es esto? Porque tenemos montones de cosas para hablar, ¿no? El tema del racismo científico es muy diverso, ¿no? Muchas teorías raciales, muchos contextos, muchos autores, montones de cosas. Entonces es un poco difícil. Me gustaría primero de decir también que esto que voy a hablar sobre las cosas en sí y sobre la experiencia propia son cosas que no son solo mías, sí. Entonces, yo estoy acá, Cláudia, pero todas esas personas están con ustedes también. ¿Sí? Entonces, parece que conozco a alguno de ustedes, sí. Charbel ha venido acá un montón de veces, pienso, no lo sé. Entonces, Charbel, Juama, sí, Juan Manuel. Él habla español, porque es español. Estaría muy bien acá, sí. No sé si Adela... enviado um texto, sim, para você. Então, o texto é de Juama, sim. Eu e Charbel, sim, o texto. Este é de Feira de Santana também, Marco Bassano, sim, meu colega. Está fazendo as coisas de las ações, que me vou falar para vocês, nas escolas, essa coisa. Esses dois são meus estudantes de pós-grado, sim, Tiago e Emily, e estão estudando este tema, sim, e as ações que estamos fazendo. Ela também estuda, como se diz gênero também acá? Gênero? A coisa de ser homem, mulher, gênero. E estuda o tema de gênero, sim, e como é o racismo científico por la raça, o mesmo para gênero, sim. Lo que pasa con las cuestiones del género en la ciencia.
Estos são profes como vocês, não? De colégio, de escola, isto? Vocês são profes de colégio? Então, estes são nossos outros colaboradores em las escolas lá em Feira de Santana, sim? Claudiane, Irma e Andrea. Não sei como se diz, a diretora, é assim também? Na escola, a diretora da escola que trabalhamos. Ah, graças. Pode ser assim? Sim. Não se queda mal? Então, vamos lá. Me quedaria, penso que todos nós temos uma já estou amadurecido, mas me gostaria de falar, pelo menos em Brasil, por quê, né? Quais são as razões para por que falar de racismo na escola? Não sei, acá estava conversando, assim que disse, conversando mesmo, é porque como é parecido com português, nunca sabemos se é o mesmo ou não. Se estamos falando espanhol, não? Conversando com Gerardo e me ha dicho coisas que penso que o racismo acá é hasta um pouco mais cerrado, mas talvez mais não mais grave, um pouco diferente do Brasil, mas que há racismo também muito forte, me parece, pelo que a me ha dicho. Mas em Brasil, então, temos as práticas racistas são recorrentes e não só cotidianas, sim a experiência, né, as pessoas com as pessoas, mas para o que falamos de racismo institucional, sim, de instituições. Então, por exemplo, na seguridade pública, sim, hoje é um problema muito sério. Então, acá tem 77% de los jóvenes que morrem são negros, sim, e assassinados muitos deles por la polícia mesmo, sim. Temos, como chamamos em Brasil, não sei se é o mesmo aqui, chacinas, sim, chacinas como genocídios, quase, sim, de negros, de jovens negros em favelas, essas coisas por la polícia, sim. Alguns deles estão mesmo, como se diz, envolvidos em tráfico, essa coisa, mas alguns deles são pessoas tranquilas, sim. Em la saúde pública, sim, então temos dados que as mulheres negras têm menos tempo de atendimentos, assim, que as brancas, sim, por exemplo. E também há algumas enfermidades que são consideradas raciais, mas não são raciais, vamos falar disso, como a anemia falciforme, e também se dá um tratamento diferenciado de um lado e não adequado de outro também para as pessoas que têm anemia, por exemplo, coisas desse tipo. As crianças, as mulheres embarazadas que quando se tem filho, como se diz, paridas, como se diz, se morrem mais as negras do que as brancas, por exemplo. Há estatística de tudo isso, sim. Então é um problema de racismo institucional, né? E em esportes, em futebol, em Brasil isso é muito comum, não? Sim. Esse é um caso, de montones de casos que tem repercussão na imprensa, sim. Então ¿cómo se dice eso? ¿Goleiro? Que se pega la pelota. ¿Cómo se llama? Arquero, listo. De un equipo está sendo chamado de mono. Isso é muito comum em Brasil e os jogadores, como se diz, jogadores, não sei, brasileiros em Europa, sim. Isto se passa montones de vezes. E, por fim, a escola, sim. Então, temos montones de estudos que mostram os conflitos de los niños, ¿no? Na escola são montones de raciais, sim. Então, é recorrente o uso das palavras macaco, é o mesmo aqui? Pensava que era mono, macaco. E ladrão associados a niños e niñas no blancos em situações de conflito e señalamiento entre niños e niñas de 6 e 9 anos em escolas públicas. Isto é em Minas Gerais, sim, BH, é Belo Horizonte. Ha conhecido Mortimer? Não, Eduardo Mortimer? Não? É direto. Então, é um fenômeno muito preocupante. Douglas ha hablado de isto, sim, temos uma lei própria para que temos uma educação voltada para as relações étnico-raciais.
esta é uma política pública que veio como interessante porque é uma política pública que tuvo origen en las manifestaciones mismo, en la lucha de los movimientos y populares. Ha respondido de pronto las luchas populares, sí. Entonces aquí Douglas, sí, hablando de que considera una educación para las relaciones étnico-raciales, ¿no? Entonces esto es una cosa que es ley en Brasil. Entonces tenemos el problema y tenemos también una ley que ¿no? Sí, ¿y por qué? Todo bien, hablar de racismo na escola está puesto, mas por que racismo científico? Ou que a enseñanza da ciência, né, tem a ver com tudo isso? Por que tem que se ocupar desse tema do racismo? Ou como pode se ocupar? Qual é sua responsabilidade? ¿Sí? Entonces, eu diria que é a responsabilidade casi que total, ¿sí? Porque, como muitos de los autores, como este señor, que es un antropólogo, sí, de origen africana, pero es profesor en Brasil, o Kabede Munanga, no sé si Douglas ha hablado de él. Como dijo él, el concepto de raza, la jerarquización de raza, la clasificación, es una invención de la ciencia occidental moderna, ¿sí? La naturalización de esta distinción de las personas, ¿no? La racionalización de esto como un fenómeno es una cosa de responsabilidad de la ciencia. Entonces, la enseñanza de la ciencia no puede cerrar los ojos para esto. Entonces, eso que está hablando el señor, ¿no? La relación intrínseca, y esto que es lo que hizo la ciencia, esto que es lo importante, ¿sí? La relación intrínseca entre caracteres biológicos y calidades morales, psicológicas, así, psicológicas, intelectuales y culturales que desembocan en la jerarquización de las llamadas razas superiores e inferiores. Esto hizo la ciencia, ¿sí? Como integrar el biológico al moral, al comportamiento. Então, a naturalização desta diferença disso tudo. Então, isto é outro colega, sim, que, então, dije isto, né? La ciência é responsável por tratar do discurso científico e das construções sociais, né? Como iremos ver um apanhado de isto, como o racismo se foi desarrollado em la ciencia, sí, es un legado secular, né? Temos uma história muito longa, entonces isto não se apaga, e vamos ver que não se apaga mesmo porque o racismo na ciência continua, sí, sí. Temos hoje trabalhos de 2006 com outra, como se diz, perspectiva, outra visão, pero o racismo, os pressupostos estão lá. Muito parecidos com o início do século XIX. Muito parecidos. Acá Douglas. Então, um dos temas que Douglas ha apontado como um tema que a biologia pode se ocupar para tratar do racismo, e para tratar das relações étnico-raciais, é o racismo científico. Então, ha dicho que estudando o racismo científico podemos ter ideia de la história das relações étnico-raciais, ¿sí? Las origens de las tensiones que hoje vivimos está em esta história, ¿sí? Então, pode proporcionar esta reflexão e a superação de la indiferença, ¿sí? Para o tema e para os outros, né? La indiferencia, la injusticia y descalificación con la que los afrodescendentes, los pueblos indígenas y también las clases populares son tratadas, pelo menos en Brasil. Pienso que acá debe ser... Ustedes me van a hablar sobre esto, ¿sí? Después. Por fin, Juan Maíz Charbel, ¿sí? Ellos tienen un trabajo, una investigación, hablando de la... no solo da educação
para as relações étnico-raciais, né, também para o problema do racismo, mas também por a parte da educação científica mesmo, sim. Não lo sei acá, em Brasil, a comunidade acadêmica tem apontado muito a importância de discutir a relação ciência, tecnologia e sociedade, a tendência a CTS, como chamamos, ¿sí? Não sei como chama acá, tem sido muito forte, né? E eles dizem que a história do racismo científico é como um contexto, um panorama, um tema muito propício para que possamos interpretar esta relação, sim, muito bem. Então, também esse tema é bueno para esta questão. E assim podemos ser mais críticos, sim, como cidadãos. Então, que estamos falando de racismo científico? Que estamos? Não lo sei que dijo Juliana sobre isto, como define, como conceptua. Nós temos pensado o racismo científico como um conjunto, né, de discursos e práticas que hacemos, cerrada mesmo. Discursos e práticas científicas que, a lo largo da história do desenvolvimento do conceito de raça em las ciências naturais foram empregados, algumas vezes tacitamente, algumas vezes explicitamente, de tal modo que promove a discriminação de grupos humanos. Este conceito é um conceito que me parece muito quisto para Juama, para mim, para Charbel, neste trabalho, que é o conceito de autorização. Sim? Então, esses processos de discriminação são processos que chamamos de autorização, por meio dos quais alguns grupos étnicos, culturais, sociais, econômicos promovem segregação, criando as etiquetas, né, os nomes, as normas, né? Então, alguns grupos étnicos têm o poder de dizer quem são os outros e etiquetá-los, sim? E com isto temos então este processo de autorização. O processo de autorização cria uma categoria, né? Se cria uma categoria de outros, né? Esse processo é um processo, talvez alguns antropólogos, sociólogos consideram como que normal, assim. É um processo mesmo de nós outros, como se diz, desarrollar nossa identidade, sim? Pero o problema é que como se diz, sim? Pero o problema é que alguns desses processos acabam implicados em construção também de marginalização e exclusão social. Isto quando não só diferenciamos quem somos nós outros e quem são os outros, mas quando hicimos uma hierarquização, quando atribuímos valor a estas categorias de outros e de nós outros. Então, se empiezam processos de marginalização, sim? E que estamos falando é o papel rol, não sei, papel de la ciência em essas coisas acá, em fazer isto, sim? Então, eu trago três autores que têm uma interpretação por caminhos um pouco diferentes, mas quase a mesma, sobre como se originou esta coisa do racismo científico, essa coisa da criação de outros, e se colocam isto como a questão de la expansão do imperialismo europeu, sim? As grandes navegações, o imperialismo europeu, e com isto se transforma o conceito de humanidade una, sim? E se reinterpreta como um resultado do imperialismo europeu, né, escravista. E então, nesse momento, há uma demanda de construção de outros, né? Quando os europeus se expandem, então se deparam com outros pueblos, então temos que reafirmar quem são nós outros e quem são os outros. Né? Lilian Schwartz é uma autora que usamos muito em Brasil, sim, é como que uma experta, assim, em este tema, em Brasil, sobre o racismo científico em Brasil mesmo, né? As teorias raciais, como se foram apropriadas em Brasil. Tem um livro muito emblemático.
me olvidé. Después me libro. Y ela se va a decir casi lo mismo, ¿no? Que había un paradigma de humanidade una, né? Em que os selvagens primitivos, né, nos outros povos, eram vistos como primitivos em sentido de primeiro, não, pero não de inferioridade necessariamente. E tínhamos esta ideia de perfectibilidade Rousseau, sim, que todos tinham uma capacidade inerente e singular de melhorar a si mesmos. Então, os selvagens são pessoas que estão neste caminho e muitas vezes são, inclusive, melhores porque não têm vícios desse processo. Pero esta visão de los selvagens se vai cambiar, sim, na segunda metade do século XVIII. E agora teremos uma visão negativa de América, né? Por los portugueses, por los espanhóis, por los europeus. Perdão, porque nós outros em Brasil, os portugueses são mais importantes. Mas, enfim, então, acá, por exemplo, temos naturalistas, né? Buffon, um naturalista muito conhecido, né? Quando falamos de evolucionismo, muitas vezes falamos como o primeiro a ter uma ideia transformista, como se diz isso? Não sei, despecho, todavía não. Que é uma ideia evolucionista muito limitada, porque para ele los cambiam, mas não los cambiam. Né? Los cambias por el medio, esse medio ambiente, pero todos temos uma essência que pode reverter, ¿sí? Voltar atrás. ¿Es isso? Então, Buffon, por exemplo, dizia que o continente tinha uma infantilidade. E falava de tudo, não? Tanto a flora, né, dos animais, como também dos humanos, da civilização, e tudo isso. E essa ideia de degeneração. Sim, então, o diferente da América é uma geração do tipo europeu. Sim, né? Essa ideia que era a ideia essencialista, né, da natureza que estava muito presente em estes naturalistas desta época. Então, mira como isto é um tema de biologia, sim? Mira como isto é um tema. Pero em século XIX, sim, e com o evolucionismo darwinista e outras coisas que vamos a ver, então temos definitivamente o problema mais racionalizado, porque temos uma naturalização das diferenças. Sim, com um método científico, vamos a ver, por exemplo, a tradição, não sei se não conheces, da craniometria, assim que não sei se se diz, antropometria antropológica, etnográfica, então medidas, tudo com o suposto método científico, era o método da época, sim, era a boa ciência da época. Isso é importante que se diga, que algumas vezes pensamos, isto era alguns que faziam, que eram racistas, que eram mala ciência, não. Isso era a boa ciência, a principal ciência da época, sim. Juanma, nosso colega, ele tem uma interpretação da ciência como uma mitologia também, como as outras mitologias, sim, como uma cultura como as outras. Ele tem uma visão de ciência e ideologia, não sei como diz, muito peculiar, e trata a ciência como uma questão também mítica, como se a ciência também... Há uma mítica também em ciência, sim? Nadenga, isto tem um pouco a ver com a discussão de a demarcação. Para ele, eu tenho algumas coisas que decimos que não há na ciência ocidental que há. Para ele, há mítica, por exemplo. E... então, para ele, o mito da selvagem é incorporado na ciência natural. É uma coisa que me parece realmente muito... Não sei se compartilho esta ideia assim como é, mas uma coisa tem razão, essa ideia de los selvagens como raças monstruosas, sim, há como uma animalização de outros e dos homens, e há uma coisa mítica nisto, que as imagens, inclusive míticas dos gregos e tudo, se confundem na descrição desses outros que estão fora da Europa, sim. Não só da América, mas outros. E então há uma operação epistemológica deste tempo, que é, de um lado,
se humanizam os símios, ¿sí? Antropomorfos, ¿sí? Os grandes macacos, como diríamos, ¿sí? E do outro se animalizam os não europeus, ¿sí? Los não caucasianos, ¿sí? Me gusta muito desta figura. Não sei se conheces, está muito cerquita. Penso que é muito emblemática desse pensamento dessa época, ¿sí? Então, temos o Apolo como o padrão. O padrão é isto? E acá a face de afrodescendente, negro, ¿sí? Sacando del padrón, ¿sí? Y acá un simio, un grande simio antropomorfo. Y entonces la idea de que tenemos un ángulo facial que es perfecto, ¿eh? Y que es la indicación de mejor inteligencia, ¿sí? Porque este ángulo, hay una correlación entre este ángulo, como se dice, el tamaño de la caja craniana, ¿sí? El volumen del cerebro e inteligencia, ¿sí? Entonces, esa correlación va a ser muy fuerte en la craniometría, antropometría antropológica. Bien, la primera clasificación, usted conoce eso, ¿no? Entonces, la primera clasificación tiene aquella característica de tener lo biológico con lo comportamiento, la moral, ¿sí? En la propia caracterización de las razas. Tenemos unas razas que son los monstruosos, ¿sí? Que sigues lo que Roma dice, ¿eh? Entonces, todo que no estaba acá, se ponía acá, ¿sí? Y se mezclaba ahí humanos, ¿sí? Y todo más que no se conseguía se clasificar las razas monstruosas. Esta es una interpretación de Buffon de la enfermedad, no sé si es enfermedad, en fin, no sé cómo se dice acá, vitiligo, ¿sí? Lo mismo. Entonces, él interpretaba a los negros con vitiligo como si fueran la prueba de su idea de la tipología de los seres, ¿no? Y de que había una esencia y, por tanto, los seres podían sí volver a la esencia original. Entonces, lo negro mismo es la degeneración de los blancos. Y esto es la prueba porque en algunas situaciones hay una reversión para el tipo original, ¿sí? Que son los blancos. Esa era la interpretación del vitiligo, ¿sí? De Buffon. Penso que é muito emblemático, não? Já falamos de isto, então, a craniometria, só para poner alguns senhores e alguns... o Camper, que ha criado esta coisa do ângulo, que se vas a seguir por montones de eles, sim, todos seguem esta tradição. E, então, com isto afirmava, né? Em indivíduos de frente alta, o cérebro pode desenvolver-se ampliamente, pero quando a frente é projetada hacia atrás, a massa cervical comprimida se prejudica sua expressão. Aquilo que falavam, sim? E Paul Broca, que foi seguidor e também hizo um montão de experimentos, eram montones de medidas os crânios eram comercializados, hasta, assim, havia desde o final de 18 hasta todo o século XIX, ¿sí? Por ejemplo, en los Estados Unidos de América había, ¿cómo se llama? Cartón postal, ¿sí? Con, por ejemplo, los cráneos siendo comercializados como una cosa que era común de la época, ¿sí? Tanto que estaban en los cartones postales. Entonces había estudios con montones de cráneos de etnias distintas, ¿sí? Y con esto hacían esas afirmaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por Broca, en general el cerebro es mayor en adultos que los antiguos, en el hombre que en la mujer, en los hombres eminentes, no solo blancos, eminentes blancos, que en los mediocres, en las razas superiores que en las inferiores,
em igualdade de condições, existe uma notável relação entre o desenvolvimento da inteligência e o volume cerebral. ¿Sí? Então, esta é a posição. Mira que acá temos questão de classe, gênero e raça em uma mesma afirmação. Então, temos na antropometria montones de tradições, ¿sí? Distintas. Este trabalho aclara isto muito bem. Eu mesma, vou ser sincera, sempre me confundo um pouco esta tradição, sim. Pero temos então hasta aquele pensamento de Camper, de Engels, sim, algumas tradições que se originam de acá, sim. Frenologia, craniometria e antropologia criminal. Alguém conhece isto? Que pode falar melhor que eu, não? Alguém? Alguém pode? Então, acá tinha como que a ideia de que poderíamos mapear, sim, os campos cerebrais e a responsabilidade de cada campo cerebral e poderia mapear como que tipos disto em las pessoas, em las etnias, etc. A craniometria já havíamos falado. Isto é um pesquisador muito famoso, isto morto. Acá estudava, por exemplo, como se diz? Os egípcios, como fala os faraós, múmias egípcias. E então, isto, a antropologia criminal, se estudava tipos, não só medidas de crânio, mas tipos faciais, medidas de outras medidas como, não sei como é isso, bochecha, como? Que bonito, como? Pómpulos. Um montão de outras coisas, como que perfiles, ¿sí? E perfiles criminais. Se hacía relação com os perfiles e os comportamentos das pessoas. Por exemplo, acá tinha tipos criminosos, ¿sí? E com a descrição. Esses tipos criminosos, normalmente, em esses estudos, eram os mestiços. A maioria deles. E se acompanhava como os traços de las raças como se dice, se emergían en los mestizos y la relación con el comportamiento supuestamente criminal o de locura, de delincuencia, esas cosas. Esta acá tiene una mezcla de esa tradición más antigua, así, con el darwinismo social que hablaremos un poco ahora, ¿sí? Y claro, un etnocentrismo, ¿sí? Hacían eso mucho en las colonias, ¿no? Y claro, la naturalización de las clases sociales. Eso es el tema, ¿sí? Naturalización de las diferencias y naturalización de cosas que se deben, muchas veces, a condições sociais eram interpretadas como questão de la raça. ¿Sí? Como todavía empieza, continua. Então, nuestro que apreciado, sí, para nosotros, ¿sabes? Sí, por supuesto, muy apreciado, sí. Mucho de nuestro pensamiento biológico debemos a él y su obra y su pensamiento. Pues bien, era un hombre que a él no le gustaba la esclavidão. El fenómeno mismo de la esclavidão, ¿cómo se dice? Esclavitud. No le gustaba y estuve en Brasil, en América Latina, y en Brasil, por ejemplo, hay registro en su diario, sí, que habla muy mal de la experiencia con los esclavos en Brasil y sus señores, etcétera, que venían. Pero, entonces, no podemos decir así, Darwin era racista, así. Es muy complejo, porque es el pensamiento de su tiempo, es una cosa muy compleja. Mas, en fin, que tenemos acá con Darwin? Ele reconhecia a existência de raças, né? Claro, ele era um monogenista, ele é o que põe lá, como se diz, a pedra sobre a origem única da humanidade. Pero para ele existiam as raças, sim, e um conceito muito importante e que vai haver implicações muito fortes é o conceito de dos conceitos, né, que estão
associados, né? A competências, assim que diz, interracial, né? Entre raças, e a extinção racial. Então, bem, aqui está em português, mas tem em espanhol no texto, né? Se queremos ler, podemos ler. Compreendem o português acá ou querem ler em espanhol? Penso que tem em espanhol acá. Onde se queda isto? Se acho, tudo bem, se não... Isto. Em um momento do futuro, sem dúvida, meu espanhol, me gusta tanto, penso que é tão belo o espanhol. Em um momento do futuro, sem dúvida, não muito alejado, se lo medimos por ciclos, as raças civilizadas do homem, casi com toda certeza, exterminar. Aqui há espanhol e também não tem nome. Leia para mim, sim, por favor, esta charla. En un momento del futuro, sin duda no muy alejado, si lo medimos por siglos, las razas civilizadas del hombre casi son todas certezas terminarán y reemplazarán a las razas salvajes a lo largo y ancho del mundo. Al mismo tiempo, los monos antropomorfos, como ha señalado el profesor Schaffhausen, será exterminado sin ninguna duda. La distancia entre el hombre y el animal se agrandará, puesto que extenderá entre un hombre en estado de civilización superior, como podemos esperar, al del caucásico actual, y algún mono tan inferior como el babuino, en lugar de como actualmente entre el negro o el australiano y el gorila, resaltado propio. Darwin. Listo, entonces, penso que não teremos muito que comentar, assim, não? Então, esse tema de que creía em las razas, creía um pouco em la inferioridade ou não, pelo menos que estavam como que estágios de evolução distintos, sim, não sei, e que o tema é las razas civilizadas, quando as raças selvagens, quando em contato com as raças civilizadas, iriam extinguir-se porque não, na luta por la sobrevivência, que é uma ideia central do darwinismo, se quedariam mais mal, não poderia, não estavam aptos para isto, assim. Então, a implicação disto é, por exemplo, isto não é Darwin, sim, pero a interpretação dele, incluso montones de coisas que se dijo de darwinismo, é a interpretação de Spencer, né? Como a sobrevivência, como se diz, sobrevivência de lo mais apto, sim? Não é uma enunciação de Darwin, sim? É de Spencer. E traz problemas para o darwinismo, porque a sobrevivência do mais apto é quase que de ser uma tautologia, sim? É o mesmo, né? Aquilo que sobrevive é aquilo que pode sobreviver, não? E não é bem isso que Darwin falava, sim? Mas, además de isso, então, Herbert Spencer, sim, como que se apropria das ideias e lá aplica as ideias darwinistas para entender a sociedade. Sim? Então, a naturalização de la interpretação de como a sociedade funciona, a economia, etc. Os menos aptos tende a desaparecer no contexto da luta natural por la sobrevivência. Assim, o Estado não deve intervenir em la vida pública, sobretudo não deve proporcionar assistência aos pobres e deficientes. Mira que implicações temos acá, ¿sí? Em el caso contrário, prejudicará o curso da evolução humana. Me quedo mal quando hablo esto. E luego a eficácia do desenvolvimento da sociedade, ¿sí? Então, é como uma aplicação do darwinismo à sociedade e com implicação muito séria, ¿sí? A política pública, o Estado, etc.
Entonces, los fracos son los fracos, entonces que se murran. ¿Sí? Sí. Entonces, los problemas sociales no están puestos. Es una cuestión natural. Mismo asistidos, ¿no? Sería extinguir. O es mejor que se extinga mismo, porque así tenemos una humanidad fuerte, algo así. Essas cosas, entonces, dan origen... entonces, essas ideias, como seria... não sei se podemos usar a palavra justificação, não? Então, essas ideias justificavam ou estiveram como que relacionadas com processos incríveis de genocídio, sim, do imperialismo britânico principalmente, especialmente, sim. Como, por exemplo, os extermínios dos tasmânios, sim. E isto acá é muito forte, sim. Então, a Índia britânica sofreu com a monocultura de trigo, sim. Muita hambre, porque não tinham... Se quebrou seu sistema étnico de como se diz, plantação, etc. E se plantou todo o trigo e depois isto se quedou desastroso, sim. Porque a monocultura... se findou a agricultura familiar, a agricultura... E temos evento de hambre alastrador, assim, como não sei como se diz. Há filme, há uma película da BBC, pode buscar no YouTube, que é muito boa, que conta pouco essa coisa toda que estou falando, sim? Chama A História do Racismo, sim? Então, vai contar essas coisas todas da cronometria, darwinismo, mas o tema são principalmente estes genocídios, sim? E como foram, como estava relacionada com as ideias da ciência ocidental moderna e, quer dizer, a união da ciência ocidental moderna com o imperialismo europeu, sim? E vas a contar essas coisas dos genocídios, desde os tamanhos dos tasmânios, em 1870, a cadeira de los seres, os pré-darwinianos, sí, as ideias dos pré-darwinianos, hasta, como se chamamos, holocausto alemão. ¿Sí? Vas falando toda esta história e mostrando esta relação dos estudiosos com estes fenômenos socioeconômicos. E lá há fotos muito impressionantes de esse problema em Índia. E este imperador fazia festas em la colônia, com montones de comida e tudo isto, enquanto todos os outros estavam morrendo de hambre. Sim. E os registros de seus relatórios sobre o que passava em sua colônia sempre faziam referência às ideias de Darwin, às ideias da competência interracial, a seleção natural, essas coisas. Então, estão assim porque estão fadados a ser assim, e não porque estão morrendo de hambre, porque plantamos trigo solamente. Sim. Mira, essa ideia de la extinção das raças também combinou com uma perspectiva. Estou falando português muito louco acá. Com essa perspectiva de que se vão extinguir, temos que estudá-las, sim? E isso dá origem a um fenômeno que me parece assim muito emblemático de animalização do outro, sim? Que são, por exemplo, as exposições antropológicas, que muitos chamam de zoológicos humanos, sim? Porque eram quase isso mesmo, quase que zoológicos humanos. Então, acá temos uma foto, não sei se está bem, da primeira exposição antropológica de Paris. Me olvidei a data, acho que é 1800 e alguma coisa, 5, 7, não sei. 1810, não sei. E então havia como um parque, sim, e traíam isso, pessoas de vários
várias colônias, vários locais, e se expulsam essas pessoas como viviam em seus sítios, sim? E tinha incluso como que performances, sim, das pessoas como se estivessem vivendo, mesmo até performance de luta entre eles. E então, de um lado era uma coisa pública, sim, de um lado para que os etnobiólogos ou os antropólogos né, puderam vê-los, mas também era uma coisa de exposição pública, como que uma diversão, isso. Em esse tempo há uma diversão de exposição do outro, sim? É como quase um círculo de humanos, assim, quase. Então as pessoas iam como uma coisa que era divertida, assim. Então, de um lado isto, e do lado os estudos técnicos, sim, de medir a todos eles e tomar as medidas, e com isto fazer aquelas afirmações sobre a inferioridade ou não dos outros, a hierarquização, né, essas coisas todas. Este caso é um caso muito que nós exploramos muito em nossas ações sobre este tema, e isso que é muito emblemático, muito triste, muito não sei. Que é não sei se conheces, a Vênus negra, la Vênus negra, ou la Vênus Hottentot, que é o nome de seu lugar em África, seu pueblo, sim? Então, era uma mulher de África que foi para uma dessas exposições e depois se quedou em casas trabalhando, sim? E um homem le invitou para que fueran como se dice, socios, ¿no? Socios en exposición de ela misma, ¿sí? Ele exploraria su exposición, pero ela también ganaría, ¿sí? Como si fueran socios. Y entonces ela se empieza a ser expuesta como una cosa de sí mismo, ¿sí? Sí, solo ela mismo y ela hacía como que uma performance de selvagem, sim? Tinha uma coleira, uma coisa, actuava como selvagem. E estava em uma, como se chama, grade mesmo, uma jaula. Sim, começava assim, depois saía, se quedava, e ela não tinha nada disso, se actuava como um selvagem. Há uma película também. Não he conseguido nunca assistir toda ela porque é muito pesada. E depois também tivera processo de, como se diz, prostituição, lo mesmo? Prostituição, sim? Também é muito incrível essa história desta mulher. E lo interessante é que los naturalistas del Museo de París, sí, incluso Cuvier y su equipo, le sacaron medidas de todo el cuerpo, sí. La medida clásica, como habían hablado de ángulo de campo, mas la medida de todo, principalmente de sus genitalias, así, que dice, nada gas genitalias, porque después pienso que voy a pasar umas fotos, ou uma dela, não sei, penso que sim, e tinha uma coisa muito conspícua mesmo, muito distinta. Havia umas nádegas que nem nós outros baianas temos. É um xisto, pero é melhor nem ser xisto com isto assim, porque é muito triste a história desta mulher, sim. Isso é um caso muito emblemático e que depois eu vou falar um pouco mais. E, então, em Brasil, essas teorias raciais chegaram ao Brasil em 1919, sim. E uma coisa que los invito a fazer é pensar como também essas coisas chegaram à Colômbia, sim. Como as teorias raciais europeias, o evolucionismo darwinista, o positivismo involucrado em isto, como chegaram à Colômbia. E hoje tuve uma surpresa, não sei mais nada, que estava caminhando por Candelária, sim,
fui a livraria Gabriel Garcia Marques, sí, no centro. Y siempre no puedo ver libros que me voy a comprar. Tengo incluso uns 2, 3 libros de esta librería de la última vez que he venido que nunca he leído, ¿sí? Nunca he tocado. Pero una sorpresa, sí, Utopías Ajenas, Evolucionismo, Índios e Indigenistas. Miguel Triana, que é como que he lido um pouco, penso que é um arquiteto, algo assim, mas que é quase como um antropólogo, um sociólogo do século XIX. E o legado de Darwin e Spencer em Colômbia. ¿Sí? Então, são colegas da Universidade de Los Andes que escrevem. E, bem, fora às 11, às 12 da manhã, às 11, 12 da manhã, também tomei uma cerveja e comi tamales e he lido muito pouco. Solo isso. Pero me parece muito promissor como um material que podemos investigar isto e pelo que he lido temos algumas coisas semelhantes, pero algumas coisas diferentes como se passou em Brasil. Yo creo que ellos hicieron un número, porque es una revista de la Universidad de Science. Ah, sí, qué bueno. En Colombia. Voy a conseguirlo. Ah, qué bueno. Pero nosotros lo leímos en un proyecto y ellos tienen, yo creo que son los mismos. São os mesmos autores, sim? Son de la Universidad de Science. Carl Henriques e Natália Rebledo. Então, em Brasil, então, estas teorias chegam, sim, são apropriadas por diferentes instituições. Acá me vou falar um pouco do Museu Nacional de Rio de Janeiro, sim, o primeiro museu que chamamos de museu natural hoje, sim, pero era mais etnológico. E então esta tradição das exposições antropológicas chega também, sim. Os pesquisadores estudavam muitos os indígenas e principalmente estes que são os botocudos. Os botocudos é o nome que os portugueses lhe chamam. Me olvidei no nome que eles mesmos se referem, né, a si próprios. Me olvidei agora. E então este grupo se quedava exposto como outros, como está acá, sim, e como que atuando como vivia em seu pueblo. E acompanhava a exposição um periódico, sim, uma revista em que descreviam estes grupos indígenas. Quedan expuestos esos grupos en un museo. Sí. Y las personas, perdona Claudia Prado, Sí, claro. iban y lo miraban, ¿cierto? Como otro objeto natural, ¿no? Sí. Que hacía parte del Museo de Ciencias Naturales. Sim. E tinha um periódico que falava de eles, sim, e de outros pueblos. E era resultado de estudos mesmo. Haciam muitos estudos com eles. E estudo também de crânios, sim, que me vou mostrar depois um pouco. E aqui há um recorte, sim, em que o tema da extinção e da naturalização da extinção se era o mesmo como havíamos visto em Darwin e outros. Assim não foram as guerras intestinas, guerras prolongadas e repetidas, haciendo estacionar como o extinguindo, estacionar ou extinguindo lentamente as raças indígenas do Brasil, em presença de duas raças novas, os portugueses e o negro. O caboclo capitularia. O caboclo é o mestiço, sim, de indígena. Capitularia fatalmente. É por isso que causas fisiológicas e mórbidas lo tornaram incompatíveis à adaptação de los medios. Então, mira, a questão é, se não foram todas as questões sociais, econômicas, questões de la colonização, sim, morreriam a si mesmo, né? Porque é uma coisa natural que as raças selvagens em contato com as civilizadas, em la luta por la sobrevivência, se extinguen, se morrem. Então, com isso temos a mesma, mais ou menos a mesma
perspectiva que habíamos hablado del imperialismo britânico, del darwinismo, isso mesmo. E acá a mesma tradição da medida de crânios, acá tinha uma coisa muito conspicua que falava muito dos dentes. E porque também os botocudos tinham aquele, não sei como, tambetá, que se põe acá para expandir, sim? Isto, a foto. Sim? Então, essa é uma coisa muito estranha, né? Uma coisa muito do outro. E falava muito da cara dentária destes indígenas, né? Examinando em nossa coleção de crânios indígenas, então, mira que aquela coisa que dijo, coleção de crânios, sim? Os dientes que permanecem desplegados em los arcos alveolares se chega facilmente a descobrir certas características morfológicas que, por constância e universalidade, podem ser consideradas caracteres da raça. Esses caracteres, sin embargo, não são exclusivos das raças indígenas do Brasil. Eles pertencem a quase todas as raças da América. Então, havia essa crença também. Como tendremos a ocasião de provar em um transcurso desses trabalhos. Somos propensos a considerar a conformação geral dos dientes nas raças de América como um caráter de inferioridade étnica. Sim? E aqui hace referência a Morton, que é aquele o fundador de craniometria, um dos fundadores, sim? E de sua própria coleção. Se descobre pronto, à primeira vista, uma certa impressão de animalidade impresso nas dentaduras dos crânios americanos. Então, aquela mesma perspectiva de animalização do outro. E acá pus algumas coisas que é uma coisa que estamos fazendo quando falamos isto em nossas ações educativas, sim? Que é comparar um pouco o passado com o presente. Queremos fazer isso em relação principalmente à ciência do passado e do presente, mas também com fatos, né? Com o que fazemos em nossa sociedade mesmo, no cotidiano. E acá temos, eu não sabia, he visto quando pesquisava as coisas para vocês, sim? Que em 2013 se descobriu um relatório que estava perdido, que este estudioso, sim, Figueiredo Correa, hizo em 67 e 68. Nós em Brasil estávamos como como se diz, um governo militar, sim, da ditadura. Então, este pesquisador foi em vários sítios, sim, onde tínhamos territórios indígenas do Brasil e territórios onde tinha, como se diz, uma instituição governamental que era responsável por manter os territórios indígenas, sim. E he registrado montones de coisas muito impressionantes, né? Que os índios eram maltratados, sim, por estas pessoas que deviam cuidar do território indígena, sim. Então, entre denúncias se encontram relatos de caçarias humanas realizadas com ametralhadoras e cartuchos de dinamita arrojados desde aviões, porque também teníamos a pelea por la terra, sim. Então, os que têm latifundiários, como se diz, os grandes latifuntistas, sim, queriam que os índios se fueran. ¿Cómo se dice eso? Desde aviones, vacunas, viruela, ¿eso? Sí, no sé. Não sei falar isto. Muito em caceríos aislados, quer dizer, se tiravam o vírus, sim. E também donações de açúcar mesclado com estricnina, sim, e coisas muito impressionantes. Esse senhor disse para seus filhos e sua mulher que os brasileiros se divertem com os faróis, como se diz aquelas películas as películas americanas, sim? As películas americanas que têm a pelea com os índios, sim? Se divertiam com isto, pero não sabiam que tipo de genocídio indígena tinha em seu próprio país. E dizer, é pior que o holocausto nazista. Para ele, ok. Isso. Aquí también sucedía esto.
orientales en el 70 denunciaban cómo salían a cazar los indígenas a los sicuanes, ¿cierto? Esa zona del tiempo, los salían a cazar. Incluyendo de todas las tierras. Pues, pero es importante acá que este relatorio sí quedó como que perdido, como que quemado, sí, pero estaba escondido en algún lugar, sí, y ahora se encontró. Un escándalo, pero no se sabe ninguna investigación que se haya hecho, o sea, solamente lo que se vio superficial. No hay pero no se registro. Una investigación. ¿Tiene? No hay. No se sabe, porque lo que trata la hora. Sí, ahí es una batalla. Sí, lo que pasa es que esto fue en el 70, lo que te estoy contando, o sea, queda, la vorágine queda como un relato, ¿cierto? Puede leerse como una ficción, puede hacerle todos los... ¿Cierto? Porque es un romance. Pero esto es una noticia de... Realmente, un poco comentando, es que mi familia es de Santander. Mis abuelos nos cuentan, no, ellos cuando pequeños, como mi abuela me cuenta cómo la mamá de ellos y ellos, primero la iglesia, entonces era un territorio solo los indígenas, se llamaba resguardo de indígenas, y como la iglesia no permitía, o sea, decía que ellos tenían cola, como los simios, entonces uno no podía pasar allá. Y cola. Sí. La cola Como el perro, macaco. Entonces ellos no podían pasar allá, o sea, ese territorio era de ellos. Pero ¿qué empezó a hacer, digamos, los mestizos? ¿Sí? Empezaron a pasar al territorio para matarlos y quedarse con el terreno. Entonces las familias que están en ese momento en ese territorio, que son 3, 4 familias, fueron que sus abuelos fueron y mataron, pues, como ese resguardo que había y se adueñaron del territorio. Entonces esos relatos sí existen en Santander, sobre todo en Boyacá, pero no hay, digamos, ninguna investigación ni registro, sino solo los relatos de las comunidades. Pero tiene que emergir, sí. Y los discursos y las prácticas que estaban sosteniendo este genocidio, ¿no? Pienso que esto que tenemos que investigar. Por ejemplo, eso que tenían cola. Sí, esto. ¿No? Nada de animalidad, eso que estás haciendo. Y relacionar con estas cosas, ¿sí? ¿Qué origen tenemos? ¿Qué relaciones tenemos con estos discursos y estas prácticas que son, como decimos, no sé, de los ciudadanos, ¿sí? De las personas, y cómo esto tiene alguna relación con discursos y prácticas de la ciencia que se infundieron en el pensamiento de todos nosotros. Y también tiene que ver mucho con la religión, ¿no? Sí, también. O sea, ahí lo que más fuerte fueron los sacerdotes que sí. Llegaban allá donde decían que los indígenas, o sea, primero llegaban a catolizarlos, por decirlo así, pero voy a hablar de eran esto un poco. ellos los que empezaban, digamos, todo el rumor para que la gente les tuviera miedo o quisieran, digamos, exterminarlos de alguna manera. Entonces, allá lo más fuerte de lo que, digamos, se cuenta es que la misma religión se encargó de que se exterminaran esos indígenas, y algunos se cruzaron, obviamente las familias que hay en Santander se cruzaron con esos resguardos indígenas que habían, pero lo que se hizo fue matarse entre familias después para coger esos territorios. No, pienso que assim, el Occidente para mí es fundado en la ciencia y en el cristianismo, ¿sí? Entonces, siempre los dos más decimos que peleaban, pero para mí no, ¿no? Son como que dos grandes, no lo sé, dos grandes fuerzas colonizadoras, ¿sí? y fundadoras del Occidente, del pensamiento occidental. Pienso que sí. Hablaré un poco de esa cosa en Brasil también, de cristianización, esa cosa toda, poquito. Y acá una cosa reciente, pienso, ¿no? 10 minutos y voy a pular. Sí. Entonces acá un caso muy, ¿cómo se dice? Reciente, que un indígena ha sido quemado vivo, ¿sí? En Brasilia, en la capital del país. Ele estava em como se diz, las comemorações do Dia do Índio e se perdeu e se quedou
una parada de buses. Es muy fuerte esto porque son los jóvenes de clase media, como decimos en Brasil, no sé, que se quemaron ellos. Se ponieron gasolina mismo y se quemaron. Vivo. Otro tema es el tema de eugenia. Estoy volviendo a pasar ahora, ¿sí? Entonces, que también tiene a ver con aquellas ideas, ¿sí? Entonces, la idea de una humanidad fuerte, ¿no? Entonces tenía que controlar la reproducción, ¿sí? Y tenemos esto como idea, como ciencia, y tenemos eso como un movimiento social y como una política pública en varios lugares, ¿sí? Entonces, Estados Unidos, esto origina, ¿no?, el nazismo, ¿sí?, la base del nazismo, y esta película de BBC, esto es muy bueno, ¿sí? Como contam la relación entre la pesquisa en genética en Estados Unidos y también, mas es otra película, una película sobre la historia del racismo da BBC. Se conta todo esto. Los genocidios imperialistas británicos y esta parte que como hacen la relación entre los estudios en Estados Unidos, sí, los estudios en Alemania que se involucraron en el nazismo, sí, y es muy impresionante. Así, aquellos que, como se dice, aquela coisa dos campos de concentração, dos termínios mesmo, do gás, como se chama aquilo mesmo? Até em português esqueci. Eram programados mesmo, né? As mortes pelo gás eram programados, eram coisas programadas e como que científicas mesmo. Sim. Havia um grupo, sim, de geneticistas que chamavam outra coisa, não lembro, higienistas, sim, acho que assim. Havia incluso uma disciplina mesmo, como que uma pós-grado, uma coisa que era a higienização humana, uma coisa assim. Isto le conta muito bem esta película. Em Brasil tuvimos um congresso de eugenia, sim, em 1920. Bem, uma coisa importante é, sim, isto, então, a história das teorias raciais, essas coisas todas, século XIX, sim. E agora que temos? Agora temos duas coisas importantes. Uma delas é como se diz, a desinvenção, assim, do conceito de raça, sim, quer dizer. Então, hoje a genética contemporânea, sim, os estudos de desconstrução do conceito de raça, os estudos de, como se diz, mapeamento do DNA, aquelas coisas todas. Então, ha mostrado como a variabilidade genética na humanidade. Sim, está muito claro que não temos como sustenir o conceito de raça em termos biológicos, porque aqueles caracteres que são rasgos que temos como que demarcam os grupos raciais, sim, a cor da pele, essas coisas da face, o cabelo, essas coisas todas, são o mínimo do genoma, sim, são o mínimo. Não há também correlações entre essas coisas e comportamentos e genes de comportamento dessas coisas todas. Então, não temos as raças. Temos populações, sim, que geograficamente passam por um regime, não é difícil falar isso, regime seletivo, sim, semelhante, por isso pode ter algumas características, algumas coisas, mas não temos raças, biologicamente falando, sim. Então, isto é o discurso da genética, de parte da genética contemporânea, não toda, sim, não todos os geneticistas. Nós brasileiros temos um personagem muito importante este discurso, que é este geneticista de la misma Universidade de Mortimer, sim, é o FMG, de Minas Gerais, é o Sérgio Pena, sim. Ele tem um estúdio muito emblemático para nós, que é este mapeamento de descendência, sim, com marcadores genéticos por la madre
pela matrilineagem, patrilineagem. Então, tem como que... como se diz? Não eu vou conseguir o tempo, assim. Como que pedaços de DNA que se conservam, sim, em certos grupos, sim, os aprontes, e com isso pode saber a origem geográfica étnica das pessoas, e hace isso por lo cromossomo Y, sim, então sabes que vem de dos padres, então patrilineagem, e o DNA mitocondrial que vem da madre. Então sabemos de quem somos hijos. Se publicou isto de maneira muito emblemática, sim, no ano de 500 anos de colonização do Brasil. É uma revista de divulgação científica mais importante de nós, que são a ciência... Mira, me olvidei. Da Sociedade da SBPC. E a revista, é o periódico deles. Me olvidei o nome do periódico, que louco. E se dizia o retrato molecular do Brasil. Uma coisa muito para nós, muito, não sei como se diz, emblemática, é que ele tomava os estudos sociológicos de Brasil, alguns deles que são muito criticados pelo movimento negro, porque têm uma interpretação, digamos que diarmônica das raças, no tempo da transição do Império, República, sim, como que o que chamamos em Brasil, que deu origem à democracia racial, sim. Então, nós em Brasil temos esta, como se diz, essa penumbra, essa crença que não, somos todos iguais, não, somos muito, como se diz, harmoniosos, cordiales uns com os outros, não temos problema. Isto é um problema muito grande para enfrentar o racismo, que é muito forte em Brasil, mas com isto é muito complicado. E então dizia, esto es la biología decino lo mismo que decía los relatos y los estudios sociológicos. ¿Sí? Entonces, esto foi muito emblemático para algumas das pessoas do movimento negro, sim. Se quedaram muito furiosos com este discurso da genética e desse estudo. ¿Qué concluyó? Como? ¿Qué concluyó el estudio? Quem? El estudio. Quem isso? Sí, el estudio. Este grupo de Sérgio Pena, sim, e outro geneticista da UFMG, Denise Carvalho Silva, Juliana Alves Silva, Vânia Prado, e um de Biologia Geral também da UFMG, todos dois. São 2 departamentos distintos, para todos da UFMG, da Minas Gerais. Porque aquí se hizo un estudio, Julis, él hace lo mismo, ¿Sí? el ADN mitocondrial, ¿cierto? Y dice que el 70% del peso genético es indígena. Nós teníamos... que conclusões? Quero saber que conclusões, então. Então, a conclusão é que somos hijos de padres espanhóis, ou portugueses, espanhóis, enfim, mais italianos, mais portugueses que tudo, mas também outras etnias espanholas, e madres negras e indígenas. Aquí se concluyó. Pero él no habla de raza, o sea, no es un estudio de racismo. Él no concluye, la conclusión de raza, ni nada. Não, essa é uma coisa interessante, porque o estudo mesmo não habla disso, ¿sí? Quer dizer, habla também, quer dizer, não podemos, que dijo, mira, não podemos dizer, há uma implicação para a identidade muito forte, porque digo assim, quem somos nós outros, então, sim? E há uma coisa de divulgação científica muito conspícua, assim, a BBC le encomendou um estudo com personalidades negras, sim, em Brasil, como que cantantes muito famosos, como que la ginasta, sim, nossa ginasta principal, Daiane de Santos, como que atores de televisão, sim, muito famosos, todos negros, e eles inventou para ser o teste de ancestralidade, sim. Então, teníamos, por exemplo, Daiane dos Santos, sim, 39,7% de herança africana,
48% europea, 19% americana. Esto es su, ¿cómo se dice? Apellido aquí es sobrenome. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, Claudinha. ¿Cómo se llama esto? Diminutivo. Su diminutivo es Neguinho da Beija-Flor. Né? Por quê? Porque ele, então, sua identidade negra, é um cantante de uma escola, como se diz, escola de samba, sabes, que é muito famoso em Rio de Janeiro, essa coisa. É muito famoso. Então, ele tinha, como que? É geneticamente mais europeu do que africano por esses testes, sim, por esse exame de ancestralidade. Ele se quedou europeu, né? Como decimos assim, negão como eu, né? Europeu, negão como eu, quer dizer, que pode dizer a genética sobre a identidade das pessoas, né? Isto abriu debate muito forte, né? Pero Claudia, se me ocurre que, digamos, el hecho de se findou, né? la herencia es de las comunidades que vivían acá, de alguna manera conduce a perspectivas racistas, no, porque él está analizando información. Não, que diziam era, isto pode diminuir o racismo, sim? E esse estudo. E isso é muito interessante, porque é um estudo, como se diz, duro de biologia, sim? Quando temos um estudo duro destas áreas, e que as pessoas começam a falar de outras áreas, sim? Como que sociologia ou outra coisa, isso é muito forte, assim, muito emblemático, porque é como que a ciência começa a falar sobre outros campos, é muito forte isso. Isso. E este geneticista, Sérgio Pena, por exemplo, depois eu ha escrito isto, sim? Pode a genética definir quem deve se beneficiar, aquilo mesmo, cotas, ¿eh? As cotas universitárias e demais ações afirmativas. Mira, isto é muito forte, sim. É um geneticista falando de cotas, sim. Las cuotas, recuerden acá, perdón, que acá había tantos para las admisiones de las universidades, tantos para los arquitectos, tantos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos... Así están en ese debate, ¿no? Sí, está en el debate, mas la mayoría de las grandes universidades tiene cotas hoy. Mismo con debate, mismo con... tenemos cotas, ¿sí? Y eso es muy importante, muy grave, ¿sí? Porque si... ¿Qué puede la ciencia decir sobre esto? Mira, entonces, ahora tenemos en el debate... Mira, ¿qué decimos? La ciencia es... a coisa mais respeitada em nossa sociedade ocidental casi, não? Um conhecimento que é tornado hegemônico, penso eu. Assim, então, no debate diz assim, não, a ciência diz que não tem mais raças. É como que, pronto, fim do debate, assim. Pode se quedar uma coisa desse tipo, sim? Penso que nós temos agora um movimento político negro muito forte, muito bueno, que não se quedará assim, mas é muito grave, sim, penso, é uma coisa para que nós, professores de biologia, precisamos dizer a nossos alunos que é isso de dizer que não há raça, sim, por la biologia. Penso que temos que dizer. Hay un debate que lo poníamos ayer en ADECA, el tema del diferente del desigual. Y generalmente lo que dice Camille es que generalmente el diferente se asimila con el desigual, ¿sí? Con la desigualdad. Sí. Generalmente los grupos afro, los grupos indígenas son los más desiguales, o sea, son objeto de más desigualdad, ¿sí? Entonces aquí estoy recordando que lo que se mide no es el origen, sí, en ese sentido, sino se mide es el estrato. Sí. Por ejemplo, aquí en la universidad, un indicador importante es que una población muy grande son de estratos más bajos, ¿sí? Entonces, y cada vez más, incluso el debate acá es ese, ¿no? Debe haber una cuota, ¿cierto?, para esos estratos. O sea, aumentar las cuotas. Que lá em Brasil se mescla um pouco.
Pero el entendimiento es los negros y los indígenas, ¿sí? Son los grupos que no tuvieron oportunidad. Socialmente, los negros son la mayoría que no tuvieron buena educación en la básica, que no tuvieron oportunidad. Entonces, es como que una dívida, ¿sí? De la sociedad histórica. Yo vengo a un estudio y no me queda claro, porque hace 2 días estaban hablando del problema de las razas desde la biología. Y decían, es que las razas como tal, no, o sea, no me queda claro, digamos, si desde la biología se plantea la existencia o no de razas. Porque esta investigación me surge la pregunta, ¿se puede medir desde la genética? Desde la genética, se puede medir la composición de una persona que viene de Europa y que otro pedacito es indígena y que otro pedacito de África, ¿se puede? No, es eso que tenemos que dejar claro para nosotros y para nosotros estudiantes, ¿sí? ¿Qué es eso que decir esto? ¿Sí? Que tenemos es, que puede hacer es, tienes esses trechos, vou falar em português um pouco assim, pedaços, troços, não sei, de DNA, ¿sí? Que son como que poco variables en la evolución, ¿sí? Y que están como que marcan grupos populacionales, ¿sí? No es raza, son populaciones, ¿sí? Porque ¿qué tenemos nosotros? Populaciones en locales, ¿no? Geográficos que tienen regímenes selectivos parecidos, ¿sí? Así, por ejemplo, ¿por qué tenemos a anemia falciforme más recorrente en negros? No es porque es una doença negra, ¿sí? Ni africana, ¿sí? ¿Sí? Mas porque las poblaciones en que tenemos malaria muy recurrente, ¿sí? Entonces el alelo, ¿no? Para anemia tiene ventajas, ¿sí? En la selección, porque aquellos que tienen anemia falciforme, no completamente, pero la mitad heterocigotos, ¿sí? La malaria no se instala, ¿sí? También como aquellos que no tienen anemia falciforme. Entonces, en estos sitios, lo que sería desvantajoso, no se habla, desvantajoso, no sé. En otras poblaciones, en esta población se torna vantajoso, ¿sí? Entonces tenemos esta característica más, como se dice, espalhada, más frecuente en esta población. Entonces, ¿qué tenemos? Son poblaciones, ¿sí? Con ciertas características genéticas por sus regímenes, ¿no? Selectivos, por su historia evolutiva, porque tiene la misma historia evolutiva, ¿sí? Porque tiene más recombinación genética. Y esto también. De información, o sea, si hay un grupo ahí que todo se recombina, pues están transmitiéndose una cantidad de información que es la misma, ¿no? Entonces, lo que puedo decir así es una correlación, ¿sí? Como un montón de cosas en ciencia. Entonces, no es una determinación, es así, no causalidad. É isso que temos que falar em termos de causalidade em ciência, assim que temos uma correlação. Então, estes são os pedaços de DNA, assim, os aprontes. Eles são recorrentes em cada coisa dessa, cada grupo desses, sim? Então, se encontra eles em las pessoas, pode dizer que tem, sim, descendência desse grupo ou de outro, sim? ¿Lo entiendes? Más o menos. Yo también más o menos. Para aclararte, cuando Miguel Yunis estuvo haciendo el tamizaje de esto, se estudian son los haplotipos y el complejo de histocompatibilidad. Entonces, Yunis era el encargado aquí en Colombia, en diferentes países estaban haciendo la misma investigación. Sí, entonces la cuestión es que se encontró que todos tenemos haplotipos de todas las supuestas razas, ¿sí? Entonces eso significa que no existen razas, ¿sí? Y lo que sí se encontró
a diferencia de los otros países de América, aquí en Colombia, es que la prevalencia de los genes caucásicos era mayor en Colombia que en los otros países. ¿Qué significa? Que desde la colonia se estaba haciendo un exterminio de los indígenas. Y él hacía un mapa, es decir, mientras yo estuve estudiando y yo estuve participando en el laboratorio y haciendo los cuadros, porque apenas estaban llegando a Colombia los computadores, entonces tocaba hacerlo a mano. Se encontró, mirando ya el mapa en Colombia, que la cantidad de genes caucásicos eran mayores hacia la región andina y hacia el resto se aumentaban los genes amerindios o amerindios. Entonces la conclusión que sacaba Emilio Yunis era que el genocidio se estaba dando y para poderse preservar los indígenas se fueron a las regiones inhóspitas. Supongo que también pasó eso en Brasil al irse hacia la Amazonía, porque los indígenas vivían en las mejores zonas de nuestros países, las mejores zonas, los mejores territorios, pero cuando vino el español les tocó irse a las regiones inhóspitas. Y eso lo muestra el mapa con los apóstoles. Los palenques, que es el primer pueblo de América que se libera, ¿cierto? Ellos se fueron a un lugar en Palenques que era tan alejado, ¿sí? Hicieron como su propia colonia, ¿cierto? Y entonces el que se quería liberar trataba de llegar a los quilombos. Exactamente, trataba de llegar, ¿sí? Y ellos en sus trenzas, lo que llevaban eran los caminos, se transmitían por las trenzas que se hacen en el cabello, el camino para llegar a Palenques. Eran los mensajes se los hacían por las trenzas del cabello. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Buenísimo. Sin embargo, por eso hay sí, claro, yo creo que si hay más preguntas del auditorio, que creo que es como tú comentabas, Claudia, tu interés del auditorio tratar contigo y pudiese preguntar algunas cosas, dado que está bastante conectado con la primera conferencia del profesor Douglas. Entonces, pues abramos un poco el espacio para que puedan charlar. Juliana ya llegó y les decía que estaba esperando a que tú interactuaras con ella y que también, pues de pronto, qué opiniones o qué perspectiva tenías frente a lo que ella estaba presentando. Entonces, pues para ti y para todos los presentes, si hay alguna pregunta, entonces me permitiré seguir de moderadora. Disculparán si sienten que corto, pero pues es una manera también de facilitar que todos participen. Só antes eu queria dizer uma coisa. Não consegui lidar com o tempo, sim, porque também não sei falar espanhol e querer mal. Peço perdão, sim. Pero assim, esta era um panorama do tema do racismo, assim, que nós teníamos mapeado algumas coisas. Pero después iría toda una parte que iría decir qué estamos haciendo en las escuelas y cómo estamos tratando de estos temas con los estudiantes. Tenemos una nación que para mí me gusta mucho, es muy quista y así. Esto no es la mi especialidad así de pesquisa, es de Ruama, sí. Yo digo la historia de esas cosas que estudié de Ruama, sí. Pero la acción educativa yo estoy haciendo con él. Dijo a Adela que quería hablar sobre esto, si podía hablar sobre esto, porque es la acción que hoy me deja más animada con la docencia, con esas cosas. Entonces, por esto que hablé de esto. Entonces, no puedo hablar de toda de esta cosa, mas en el debate podemos resgatar algunas cosas. Claro. Cuando me voy a responder, puedo dar ejemplo de cómo hacemos esto. Solo para decir así, estamos haciendo como exposiciones, sí, entonces así tenemos exposiciones en museos que las escuelas se van, mas ahora ya estamos haciendo, estamos llevando las exposiciones para dentro de la escuela, sí, entonces organizamos exposiciones sobre el tema y hacemos un tema como que interdisciplinar, no sé, no me gusta mucho essa coisa de interdisciplinaridade, enfim. Mas ciência, raça e literatura
porque nosotros en Brasil, la literatura, hay montones de cosas en la literatura sobre las relaciones étnico-raciales. ¿Sí? Tenemos una literatura, por ejemplo, en que el positivismo darwinista está en los romances mismo de un cierto periodo, cosas así. Entonces hacemos esta cosa y ahora Juanma está muy animado, sí, porque estamos haciendo cosas con arte, sí, con performance y otras cosas. Y está muy feliz porque no somos solo ciencia, más otras cosas ahora también. Señora, en la memoria que les vamos a entregar de textos del seminario, que lo vamos a entregar ahorita al final, está un texto de Juan Manuel Arteaga, Claudia y Charlo, ese que yo coloqué ahí. Entonces ahí hay más referencias, ¿cierto? Hay otro texto que hicimos con Juliana. Pensé también en hacer así, poner así trabajos de todos esses temas, si quieren recorrer, por hacer como que una lista de referencias, por eso que Juliana tiene muchas cosas, mas así, por ejemplo, darwinismo, el tema de darwinismo, el tema do concepto de raza, ¿sí? Algunos textos que usamos para cada tema de puedo hacer una lista y mandar para ela y que ellas... Entonces, no sé, ¿hay alguna inquietud, alguna pregunta, algún comentario? Porque creo que tú mencionaste algo, Claudia, voy a tomarme la palabra, pero tú comentabas... Porque só yo hablo en esto, entonces nadie, entonces... Entonces, Claudia, mira, yo creo que tú comentabas algo un poco finalizando y decías que también querías hablar de lo que estaban haciendo en las escuelas. Quizás es una inquietud colectiva para todos los que trabajamos en educación, independientemente de si correspondemos o no a la disciplina de la biología, pero sí hay una inquietud muy naciente y con muchísima fuerza de cómo llevar estos temas al aula. Entonces, creo que es muy conveniente y muy pertinente que tú nos comentes cuál es la experiencia que ustedes tienen. ¿Alguno de ustedes han levado esto pasado? ¿De algún modo? ¿Quiénes han indagado sobre esto? No, realmente que conozcamos. El primer, Juliana, ese que Juliana va a hacer sobre racismo, los textos científicos, pero pues que se van de nosotros. Tenemos nuestra experiencia, pero también tengo algunas cosas que puede ser así. Sí. Todos nosotros estamos hablando sin esto. ¿Por qué le pusiste eso, Kira? Señora, ¿Por qué le pusiste eso si todos hablan sin micrófono? Ah, bueno, condiciones técnicas. Entonces, está bien para acá. Más también tiene algunas ideas que no hicimos todavía, pero que puedo hacerlos. Pienso que algunos modos de introducir la realidad. Solo una cosa, nosotros tenemos montones de, ¿cómo se dice?, deseos sobre esto y los desafíos de estos. Uno de los primeros deseos es la visión de ciencia que estaremos notando cuando hablamos de la ciencia. ¿Sí? Porque queremos un principio como que una directriz. Hacer esto de manera que los niños tengan una visión equilibrada de ciencia. ¿Sí? Ni piensan que las maravillas, ¿sí? O la cosa de tienen una visión crítica, pero también no gustaríamos a nosotros, pero por la idea del objetivo de ciencia de ciencia que tenemos, que también tenían una visión, como decimos, cética, que la ciencia también las cosas no sirven para nada, solo para ampliar otros, solo para discriminación. Sí, entonces así, también podría venir esa cosa compleja que la ciencia para nosotros y nuestra sociedad. ¿Sí? Mala, buena, que sea, no son más actividades. Este es un deseo. Este tema podría trazer una visão cética, menos grave talvez, em termos de cidadania, talvez mais grave essas. Queremos trabalhar em sentido de educação de relações raciais com a
Y esos temas, así, cuando presentamos esto para los alunos, que queremos es que puedan ver a origen de esas ideas que están hoy. ¿Por qué pensamos hoy sobre los negros como pensamos? ¿Por qué nosotros negros mismos, que son negros, ¿no? ¿Por qué pensamos otras cosas sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro cabello? ¿Sí? Sí. Esas cosas son así. Entonces, diría a origen. Pero, ¿qué pasa? Tenemos que construir una visión positiva de pertenencia a esas naciones. Gerardo, así que se llama, ha dicho para mí sobre Quito, que las personas de Quito no se reconocen como latinas, así que la encuesta hecha que no es la declaración de las personas, dice que son 70% indígenas, pero en la declaración pienso que apenas 20% dicen que son indígenas. Entonces, el problema de la pertenencia es más. Nosotros no tenemos tanto eso tan fuerte, mas tenemos esa idea de inferioridad del negro sobre el negro. Entonces se avisan los velos, montones de cosas que son comportamientos cotidianos que parecen bobagens, no sé qué es, mas que tienen una. Entonces, esa cosa. Y nuestro deseo es, cuando trazemos el discurso de crinometría, que es un discurso negativo sobre eso, pero para mostrar cómo esto se fue, ¿no? ¿Cuál es la origen de esto? Mas no sería peligroso en el sentido de que si venía de manera, ¿sí? ¿Comprendes? Sí. Como si fuese un tiro en pé, ¿no? Que queremos construir una zona de pertenencia positiva, pero estos ejemplos que estamos criticando, que estamos en origen, si no los ven como crítica, puede afectarlos, ¿sí? Negativamente. Estamos y estamos intentando evaluar. Pero estoy muy preocupada con esto. Hacemos las cosas a una velocidad muy grande y pesquisamos a una velocidad muy despacio, ¿sí? Entonces no tenemos ainda los resultados. Esa es una cosa que quería decir. Então, coisas que podemos fazer isso na escola de algumas formas. Uma forma é assim, nas disciplinas escolares mesmo, fazer um conjunto de aulas, assim, uma sequencialidade que tenha um tema que é curricular, que se trata sempre nos currículos, e que podemos poner essa coisa. Essa é uma forma, por exemplo. Ensino de evolução. Podemos falar do pensamento da revista e aqueles conceitos e falar de como aquilo estuviera involucrado nas ações de colonialismo europeu. Já hicimos isto mais em ensino superior, hicimos em escola assim, como o sequencialismo na classe. Podemos, por exemplo, tratar do tema dessas doenças geográficas, que toca esse tema que ela falou, quer dizer, não temos raças, que temos são populações. Então, essas doenças que são ditas raciais, como a anemia falciforme, e há implicações tomadas como raciais, não são raciais, que são, e aí, então, isso se arrega muito bem com o tema da seleção natural. Incluso pode tratar isso como um exemplo, para que compreenda incluso a seleção natural, como somos a resistência bacteriana, antibióticos, todos podemos fazer essa coisa da anemia, a leucemia, essas enfermidades que são tratadas como raciais e integradas. E ao ser isto, podemos tratar do tema do racismo, como estos, como, por exemplo, anemia, sim. Eu não sou considerada em mi sociedade como negra. Claro, sim. Pero puedo ter anemia falciforme, sim. Puedo ter alguma viagem que mostra os dados do estudo que puedo ter. Se leva um posto público, um hospital, um posto de saúde, com algumas coisas dessa enfermidade, com diagnóstico. Estou sentindo coisas que têm a ver com isso, assim. Eles podem não reconhecer isso, porque isso é bom.
y no hacen tesis de neumáticos. Y yo sigo sufriendo y puedo tener problemas que podrían ser evitados por esto. De otro lado, las personas negras que tienen hijos no son bien atendidas específicamente para esta. Entonces podemos tratar ese tema acá. Juliana, por favor. Y podemos tratar del tema de raza mismo, que existe que é a categoria de raça. Então, a ensino de genética podemos fazer sobre isso, como a aluno de variabilidade e desses projetos de genoma. Tudo isso podemos falar dessa questão de que hoje a genética que eram raças, que é isso, e aí podemos tratar todo esses discursos. Que implicações sociais há? Para nosotros es muy importante. No hay razas, pero hay razas sociales. ¿Sí? Entonces, se nego en un sitio, tengo pelo negra, tengo un nariz de la boca como un nariz largo, un montón de cosas, ¿sí? No quieren saber si tengo afro no hacen mi análisis genética, ¿sí? Yo soy tratado como tal en locales que hay que racismo está. Entonces, cuando me voy para un empleo, para cosas de ese tipo, se trataban solamente por esas características. Entonces, no hay razas, sí, no hay razas, pero no es así. Y hoy nos tenemos una discusión muy fuerte en la academia, ¿sí? Entre antropólogos, sociólogos, biólogos, sobre este tema de raza. ¿Qué concepto usaremos? Que el concepto es necesario para hablar sobre políticas nativas, todo eso que hacemos. Entonces hay una discusión muy fuerte. Razas sociales, etnia, ¿qué categorías son? ¿Qué implicaciones hay cada categoría? Essa coisa das marcadores genéticos e identidade étnica. Pode decir a genética sobre a identidade? Ou podemos fazer uma coisa como, não sei como se chama aqui, pedagogia de projeto sistemática parte da escola, isso que esse tema é um tema muito sim. Então, empezado, uma coisa que levamos a exposição para as escolas, estamos pensando um pouco nisso. Então, penso que teremos coisas lá de todas as casas. Brasil está muy fuerte en ese área, entonces tenemos como recorrer a la literatura, sí, y de todo el discurso sobre raza y literatura, relaciones raciales, tenemos cosas muy interesantes. Incluso la idea de la exposición sí nació de esto. Fue para una exposición sobre Jorge Amado, ¿no? Sí, un literato muy famoso en nuestro país. Había una hoja que era un diálogo que estaba el racismo científico en diálogo de dos personas y de loca, sí. Y ahí tuvo la idea porque es como había leído ese libro cuando adolescente, sí, no sé cómo se dice, cuando tenías claro, me tocaba ese tema, me toca por lado de eso, así, las personas no le tocan que hay esas cuestiones en la literatura. Entonces, para nosotros tenemos dos personajes que eran un médico, ¿sí? Y un mulato, y que era como que una especie de asistente, ¿sí? Que hacía todas las cosas para los alumnos, los catedráticos, los médicos. Y ellos discutieron, debatieron el tema. Es muy importante. Entonces tenemos esta cosa, ahí conseguimos mapear montones de libros que tenía cosas interesantes. ¿Es lo mismo? No sé, para educación física. Sí. No sé si tiene esto como disciplina escolar. Sí. Hay algunos profesores que ya trabajan con esto mismo, sin la idea de racismo, de salud, más trabajan más cosas de
el padrón de belleza, es muy fuerte. Entonces se trabaja mucho. La cosa del pelo para nosotros nos toca muchísimo. Es una cuestión de simbología del movimiento negro. Pero pelo black power o no, alisado, ¿no? Esta es una cosa que nos toca muchísimo. Entonces, y las cosas también de conformidad con eso. Ancha, no visto nada de las. Mas el pelo es una cosa. Mas enfim, entonces los estereotipos. Y hay cosas en educación física mismo en términos de ciencia mismo. Tem algunos materiales donde decimos las cosas más así. Como en la educación física como disciplina científica tenemos darwinismo social, esas cosas todas. La matemática ha pensado algunas cosas, mas esta cosa de la matemática de los egipcios, esas cosas que podemos hablar de la pertenencia más positiva, ¿sí? O también hablar de la importancia de las medidas para el discurso racial de egipcios. Incluso Stephen Jay tiene un libro que no sé si conoce, la medida de hombre. Y tiene un capítulo dedicado a Broca. Sí. Creo que es en ese mismo libro. Y Stephen Gould. que ele vai mapear a caniometria, os testes de QI atuais, que eu falei lá contemporâneo. Então, isso tudo que está aí, eu não falei dessa parte, né? Eu menti. Falei bom em português, cansei. Estou cansada, ainda Tú estabas mencionando el libro Entonces, no, que no había hablado de las cosas contemporáneas, ¿sí? Entonces, el discurso de QI, tenemos cosas muy impresionantes, ¿sí? Es lo mismo que pegar, las medidas de cráneo son las medidas de QI. Las explicaciones que teníamos lá ahora son explicaciones seleccionistas, pero es lo mismo, solo a roupagem. Claudia, de verdad, muchísimas gracias. Tendremos y hay que finalizar. Que ya está emocionada.